Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e você prestasse atenção um pouco antes de nós lermos a palavra. Nós iniciamos há 15 dias atrás uma série chamada Quem Dizes Que Sou? Esta série, ela traz então para nós uma reflexão de quem na verdade é Jesus. Essa pergunta, ela suscita dos nossos corações, baseada no texto do próprio Cristo, quando ele faz essa pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta aos seus discípulos o que é que a multidão diz, quem é ele? Uns vão dizer que ele é profeta, outros vão dizer que ele é Elias. E aí ele pergunta aos seus próprios discípulos, e vocês, quem dizes que sou? Essa pergunta, ela suscita para nós algumas respostas. E nós estamos tentando responder essa pergunta ao longo de toda a Escritura. Respondemos pela primeira vez, quando dissemos que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele respondeu pela segunda vez, e isso foi o pastor Douglas que respondeu, quando ele disse que ele é o segundo Adão. E agora, hoje, nós queremos responder essa mesma pergunta, dizendo que ele é o Messias prometido. Mas eu queria levar você a uma reflexão, onde nos nossos dias está em moda o que nós dizemos que é fake news. A fake news está em todos os aspectos, atrapalhando então, por exemplo, sistemas eleitorais. A fake news, ela nos faz ter mensagens que nós talvez duvidamos se ela é verdadeira ou não. Recebemos isso no nosso celular todos os dias. Mensagens, e muitas mensagens, que nos traz uma desconfiança. Talvez nós duvidamos, e por muitas vezes, por não buscar na fonte, nós até repassamos essas mensagens. Passamos para vários grupos, e às vezes temos até raivas dessas mensagens que chegam para nós. Às vezes sabemos que essa fonte não é verdadeira, e aí avisamos as pessoas. Contudo, irmãos, isso é muito verdadeiro, essas mensagens que por muitas vezes são falsas. Contudo, alguns sociólogos vão dizer para nós que vivemos hoje a época da pós-verdade. Uma verdade que possivelmente não é verdadeira. Ou talvez uma verdade que seja duvidosa. Vivemos essa época em que a pluralidade, a pós-modernidade e o relativismo de todas essas coisas nos fazem desconfiar da verdade que cremos ou que ouvimos. E isso nos traz, irmãos, uma realidade que é ter um coração duvidoso com muitas verdades. Nós desconfiamos das pessoas, nós nos isolamos cada vez mais, e isso nos faz olhar para as Escrituras e começarmos a ter um olhar mais crítico e duvidoso. Muitas pessoas hoje acabam duvidando desta verdade. Mas eu queria olhar para você e chamar a sua atenção para essa realidade duvidosa que agora 2 discípulos de Jesus enfrentam essa dúvida de uma verdade recebida. Eu queria convidar você a ler esse texto, que está em Lucas, capítulo 24, verso 13. Eu queria que você me acompanhasse na leitura, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorreram por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde eles iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora eles reconhecidos no partir do pão. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, gostaria que o Senhor pudesse falar conosco, ao nosso coração. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, tanto na exposição, Senhor, quanto no receber da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e o Senhor possa aplicar a Tua palavra às nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Como falei anteriormente, a dúvida paira no ar. E não é muito diferente dos nossos dias.
há muitas pessoas desconfiadas, há muitas pessoas com dúvidas. Mas se você prestar atenção, a dúvida faz parte deste contexto. Preste atenção. Nós lemos que essa narrativa do apóstolo, na verdade de Lucas, nos faz olhar e perceber que esses dois discípulos que estavam caminhando com Jesus, mas a expectativa deles era algo muito além do que eles estavam esperando. E de maneira que agora, ao esperar até o terceiro dia, mas nada aconteceu, e eles receberam ainda uma notícia que ele ressuscitou, mas a notícia vinda de uma mulher não era confiável. Naquela época, a mulher não tinha tanta credibilidade. De maneira que eles começam a voltar para casa. E voltando para casa, entristecidos, eles não percebem que o próprio Jesus está caminhando com eles. Você percebe, irmãos, que a notícia que eles receberam não ardeu o coração deles. Eles ainda disseram que alguns dos discípulos, como diz à luz dos evangelhos sinóticos, possivelmente Pedro e João, que foram até a caverna onde Jesus foi enterrado. Mesmo assim, parece que essa notícia ainda causou dúvidas. Eles não esperam para ver o desfecho, para ter a realidade da fonte, para comprovar se realmente ele ressuscitou. Eles voltam para casa. E ao voltar para casa entristecidos, o texto nos diz que os seus olhos são encobertos. Eles não conseguem enxergar, perceber que quem está ao seu lado é Jesus. Perceba, irmãos, que por muitas vezes as dúvidas dos nossos corações, elas fecham os nossos olhos. Não nos fazem enxergar a realidade que está dos nossos lados. Jesus estava do lado deles e caminhando com eles, mesmo assim eles não conseguiram enxergar que Jesus estava ao seu lado. Se você perceber, irmãos, a expectativa daqueles discípulos era uma expectativa religiosa. O que estava no pano de fundo do coração daqueles discípulos era que toda a sua concepção teológica, ao ver aquele profeta, ao ver o Cristo, era a expectativa de uma teologia judaica, que fazia crer que o filho de Davi seria vindo, e esse filho de Davi seria aquele que iria desembainhar a espada e fazer com que o império romano fosse derrotado e Israel voltasse a um patamar de superioridade, a voltar à expectativa do reino de paz que desfrutou com o rei Davi, com o rei Salomão. Essa era a expectativa, uma expectativa religiosa, geográfica, terrena. Contudo, não era o que a promessa diz acerca do Messias. A promessa vai apontar então para um que vai vir, mas que necessariamente vai sofrer primeiro, queria cumprir as exigências do Pai, queria sofrer para depois ter a glória. O próprio Cristo, quando chega, ele diz: o reino chegou, mas haverá um reino ainda para vir. Esse é exatamente o cumprimento da profecia. Se você olhar, você vai perceber que todas as Escrituras, e é exatamente isso que Cristo diz para esses dois discípulos. Vocês não conseguem entender? E se você olhar então para o texto que nós lemos, olha só, o verso 25, o verso 25 vai dizer assim: ó nécios e tardos de coração.
A palavra nécios vai trazer a ideia de um irracional. A palavra tardos vai trazer a ideia de lento para compreender. Cristo agora está dizendo para os seus discípulos: vocês são irracionais. Vocês não conseguem entender o que vocês leram. A visão teológica deles suprime a visão correta das Escrituras. E, olhando um pouquinho para os nossos dias, irmãos, parece que nós estamos vivendo como esses nécios. Parece que nós estamos vivendo essa questão da iluminação para compreender. Jesus, ele chega com uma brutalidade para eles, ao ponto de dizer assim: vocês são irracionais, vocês não conseguem entender, vocês conhecem as Escrituras. É a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus, Nicodemos, ele é um mestre da lei, é alguém que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, conhecia as promessas, ele reconhece em Cristo: tu és profeta, rabi, tu não podes fazer essas coisas se não vir da parte de Deus. E aí Jesus diz para ele assim: pois é, mas é necessário você nascer de novo. E ele não entende, é como que aqueles homens estavam revestidos de uma religiosidade que o impediam de ver. E agora Jesus diz para esses discípulos: vocês não entenderam, eu disse tão claramente que era necessário eu morrer, eu sofrer. Falei repetidamente para vocês e vocês não conseguem entender. Por muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos essa ação do sofrer para a glória. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Você já parou para pensar que hoje nós temos um conhecimento muito vasto? Hoje a fonte do conhecimento está nas nossas mãos. O que há 30, 40, 50 anos atrás era muito difícil, e quem é mais velho aqui pode confirmar, porque a escola era longe, as melhores eram muito caras, e conquistar conhecimento era extremamente difícil e caro. Hoje, o conhecimento está na palma da mão, em um negócio chamado celular. Mas o problema parece que há uma infinidade de conhecimento à nossa disposição, mas ao mesmo tempo que é disponível para nós, nós não lemos. Nós não buscamos. Apesar do conhecimento estar acessível, parece que o conhecimento acessível não é algo que nos apropriamos. Hoje há um mundo de conhecimento, mas nós não nos apropriamos dele. O que me chama a atenção é que a fonte do conhecimento de Deus já estava na mão daquele povo, que era conhecer as Escrituras. Do mesmo jeito, independente dessa fonte limitada de conhecimento que está disponível, as Escrituras continuam nas nossas mãos e é a fonte de nós conhecermos a Deus, e ainda assim sofremos. E o Jesus que nós cremos disse: nós pecamos ou sofremos por não conhecer as Escrituras. E parece que o ciclo continua voltando para o mesmo ponto, onde aquilo que nós deveríamos conhecer, não conhecemos. E Jesus olha para aqueles 2 discípulos e diz assim: nécios e tardos de coração. O texto continua, quando eu percebo que aqueles homens recebem agora uma aula de teologia bíblica. 11 quilômetros não se caminha em 1 hora. 11 quilômetros se caminha em horas. De maneira que
ao caminhar com os seus discípulos, Jesus começa a contar as promessas a respeito dele mesmo. Imagina só, Jesus caminhando com aqueles discípulos e de repente diz assim: ô nécios, vocês não lembram que lá em Gênesis, quando o homem caiu e de repente o próprio Deus disse: olha, vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Mas é necessário que ele sofra. Você lembra da cobra que pica, que morde no calcanhar dele? Isso começa Cristo, talvez, irmãos, eu fico imaginando nessa conversa, toda essa conversa durante horas, e Jesus caminhando até apontar para Ele mesmo. E quando ele chega na casa, ele chega naquela casa, e os discípulos dizem: não, assim, não vá, já está tarde, já está anoitecendo, fica. E Jesus fica, entra na casa, e ao entrar na casa, Jesus não entra como um convidado, ele entra como o dono da casa. Ele parte o pão, e quando ele parte o pão, olha o que é que o texto diz, verso 31, então se lhe abriram os olhos e reconheceram que ele era o Cristo. Só que tem um detalhe: quando ele reconhece Cristo, ele desaparece. Parece que como um passo de mágica. Mas, irmãos, a pergunta agora que eles fazem para eles mesmos é: vocês não perceberam? Olha só, isso não ardia o nosso coração quando ele falava no caminho sobre as Escrituras? E aqui, irmãos, me chama a atenção uma coisa, é que por muitas vezes nós estamos tão cheios de conhecimento, ou pelo menos achamos que estamos, e às vezes estamos tão cheios de dúvidas, que a palavra ela não arde, não queima no nosso coração. É como que nós estamos ouvindo alguma coisa que tanto faz. Não olhamos isso com um caráter. As dúvidas e as circunstâncias da vida nos fazem, irmãos, nos entristecermos tanto, que parece que nós não colocamos mais crédito, ao ponto, irmãos, de nosso coração não arder de devoção pelas Escrituras. Honestos. Mas é necessário nós abrir os nossos olhos. E só quem faz isso, irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus, para nos fazer enxergar. Mas quando eles reconhecem, aí eles dizem: não é fake news, é verdade. Jesus ressuscitou. Não é falsa a história, é verdade. Jesus ressuscitou. E isso começa, irmãos, a arder no coração deles ao ponto de voltarem 11 quilômetros de volta para Jerusalém. E ao voltarem apenas para dizer aos discípulos: nós o vimos também, isso é verdade, eu estava duvidando, mas agora eu tenho convicção, ele ressuscitou. Irmãos, quantas pessoas estão dentro das igrejas e não vivem com esse coração ardido, queimando, sabendo que Jesus vive. Olhando para esse texto, irmãos, nós encontramos algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira verdade é a verdade que com o nosso coração duvidoso, nós temos dificuldades de crer em Deus. O problema, irmãos, que nós precisamos é identificar a fonte das nossas dúvidas.
Se a fonte das nossas dúvidas é a falta de conhecimento das Escrituras, como assim Jesus disse, vocês pecam por não conhecer as Escrituras, é necessário você e eu nos voltarmos para a fonte verdadeira. Mesmo esse mundo que declara hoje a pós-verdade e que você pode viver a sua verdade e eu viver a minha verdade, eu preciso então voltar para o conhecimento das Escrituras e entender que essa é a fonte da verdade. Olha que o próprio Cristo disse, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conhecer ao Pai senão por mim. De maneira então, irmãos, que eu preciso me voltar a esta verdade. E se eu não conheço as Escrituras, eu preciso me apropriar ou me aproximar exatamente de um professor, de um mestre, de um pastor. Estar me apropriando dos cultos, estar participando das atividades, estar nesse ambiente em que eu possa estar aprendendo do mestre e compreendendo as Escrituras como fonte verídica e tirar todas as dúvidas dos nossos corações. Segundo, se a fonte das nossas dúvidas seja o conhecimento que nós já temos, mais novos conhecimentos que nos trazem dúvidas, eu preciso então voltar àquilo que é verdadeiro. Preste atenção, hoje existe muitas verdades. Qual delas eu devo seguir? Há muitas verdades que acabam gerando o quê? Dúvidas nos nossos corações. Se você perceber, estes discípulos, eles tinham um conhecimento prévio. Jesus chega para eles e mostra esse conhecimento apurado, e isso causa dúvidas nos seus corações. Parece que não era aquilo que eles estavam crendo. Hoje nós estamos ouvindo aqui, mas ao mesmo tempo milhares de vídeos estão sendo postados no YouTube. Um bando de gente herege falando também. Novas estratégias, novas expectativas, novas teologias, e tudo isso gerando dúvidas nos nossos corações. E há muitos que se aproximam de nós e começam a dizer, pastor, fulano, cicrano, beltrano. A minha tendência é dizer assim, Jesus fica onde? Se a dúvida no meu coração é causada pelo conhecimento, mas outros conhecimentos, eu preciso me voltar mais uma vez para a fonte da verdade. E a fonte da verdade não é nem eu, nem fulanos, é as Escrituras. Ela é a regra de fé e prática das nossas vidas. Terceiro, se a fonte das nossas dúvidas é causada por circunstâncias e situações, como também semelhante a estes homens, que por sua vez agora olharam para Cristo, acreditaram nele valor, fé, eles acreditaram, eles viram, ele era o profeta, homem de grandes obras, mas parece que ele não ressuscitou. As circunstâncias promoveu para aqueles homens entristecimento. Nós também passamos por momentos difíceis. Nós perdemos pessoas, brigamos em casa, nós fomos demitidos. Você já olhou para a crise? Faz 5 anos que nós estamos em crise. Parece que uma luz ainda no fim do túnel está aparecendo. Aparentemente as coisas estão melhorando, mas essa luz ainda não esquentou nós. A crise é grande, muitas pessoas desempregadas,
fomos acometidos por doenças, doenças físicas e também doenças emocionais, que, irmãos, nos colocam para baixo. Esse somatório de situações e circunstâncias na nossa vida nos fazem, irmãos, nos entristecer. Ao olharem então para isso e começar o nosso coração estar duvidoso. Ó Deus, ó vida, por que comigo? Diante dessas circunstâncias, eu preciso olhar para o autor e consumador da nossa fé e com humildade entender que Ele está no controle de todas as coisas. Saber que Ele é fiel e justo para suprir as nossas necessidades. Saber que Ele está tratando individualmente e pessoalmente comigo. Ele trata com a minha saúde, Ele trata com a minha conjugalidade, Ele trata com a minha vida financeira, Ele trata em todas as circunstâncias. Eu preciso, mesmo que ainda que com dúvidas, eu preciso crer neste Deus que é a fonte da verdade e que purifica-me. E enfrentar as circunstâncias crendo que Ele há de fazer a sua vontade. Então, irmãos, em primeiro lugar, se a dúvida invade o teu coração, precisamos nos voltar para as Escrituras, nos voltar para o nosso próprio Deus. Segundo, o interessante nesse texto é que, por muitas vezes, nós estamos tendo uma vida, como eu já falei, de nécios. Onde há muito conhecimento, mas parece que nós não estamos enxergando. Irmãos, a essa hora, há milhares de pessoas que estão dentro das igrejas. E que talvez, irmãos, estão ouvindo igual a vocês, mas não estão entendendo nada. Que talvez estão nas igrejas, sabe por quê? Porque são religiosos. Porque culturalmente nós fomos criados para ser religiosos. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Aí eu fui ensinado a todos os domingos estar na igreja, então eu saio de uma religião, entro em outra religião e continuo fazendo a mesma coisa. Fui ensinado que eu preciso pagar para receber, e a cultura me diz isso. E aí eu entendo que diante de Deus eu também preciso fazer isso para receber o favor de Deus, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele me dá de graça. As mudanças, elas nos causam medo. E eu preciso então não ser nécio, nem tardo de coração. Eu preciso olhar para o que a Bíblia nos ensina, vencer esse espírito de religiosidade e começar então a viver o padrão de Deus na minha vida. Como entender esse padrão? Conhecendo as Escrituras. Não foge à regra. Por fim, irmãos, para nós terminarmos, eu queria que você lesse comigo o verso 44. O verso 44 vai dizer assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse:
Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vos seja revestido de poder. Preste atenção, por fim, eu gostaria de concluir essa mensagem, dizendo para nós que o Messias prometido veio. Estamos vivendo uma época de novembro, dezembro, onde a sociedade, agora muito mais transcendental, se volta a olhar para um menino Jesus, mas do lado do presépio tem um Papai Noel. Mas isso começa a suscitar um sentimento muito caloroso no coração de todos. A gente começa a querer comprar presente. A gente começa a querer dar um Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Estava agora saindo da turma lá da pós-graduação, já que nós não vamos nos ver esse ano, só o final do ano, só no próximo ano, a gente saiu terminando lá dizendo assim, olha, Feliz Ano Novo, Feliz Natal. A gente começa a ir no shopping, o shopping está agora recheado de uma árvore e de um Noel. Multidão de pessoas vão para tirar foto com Noel. Mas do lado tem um presépio. Essas duas coisas se contradizem. E nós estamos aqui pregando o verdadeiro Jesus, o Nazareno, o Messias que foi prometido desde o Antigo Testamento para morrer no nosso lugar, morrer no seu lugar, para pagar um preço que está sobre a humanidade. E ele, o Cristo, o Cordeiro de Deus, o último Adão, esse Messias foi prometido, o Cristo veio e ressuscitou. Mas ele nos deixou uma missão. Ele disse para os seus discípulos que agora se volta para nós. Ele diz, assim está escrito que era necessário padecer, mas eu vou ressuscitar, como ele ressuscitou. Mas eu vos envio para vocês pregarem, ensinarem, levarem essa mensagem ao arrependimento dos pecados a todas as nações. Eu vos envio, vocês são testemunhas destas coisas. Irmãos, eu preciso concluir essa mensagem dizendo que eu reconheço o Messias, mas ao mesmo tempo eu recebo dele uma missão. Essa missão é a missão de propagar o Evangelho. De maneira que eu reconheço o Messias quando, ao olhar, ao receber a vida, e entender que ele é o meu único suficiente Salvador, e respondê-lo dizendo, eu lhe sirvo, ao mesmo tempo eu me torno testemunha, para agora começar a proclamar às pessoas, aos vizinhos, e a falar deste Messias, não o presidente, o Messias Nazareno, o Cristo ressurreto, que morreu no meu e no seu lugar. Ele te chamou para ser missionário. Ele te chamou para você ter uma vida diferenciada, uma vida abundante, para proclamar, para se envolver com as pessoas e chamá-los ao reconhecimento dos seus pecados. Hoje eu quero chamar a sua atenção. Talvez você esteja vivendo há tanto tempo na igreja,
mas você ainda não se encaixa na igreja. Talvez você está há tantos anos na igreja, mas você ainda parece que não entendeu o que Deus tem para você. Eu quero dizer para você, Deus tem algo especial para a sua vida. Deus não te escolheu em vão. Deus te escolheu com propósito. E é necessário você se engajar nesta obra. E como nós dissemos há alguns anos, há vagas para você servir. E eu quero convidar você, com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, a servir ao reino de Deus.